Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o papel desempenhado pelo cigarro naquele conflito. Em grande parte dos filmes e séries retratando a Segunda Guerra Mundial, a impressão que ficamos é que os soldados estão constantemente em ação, com apenas algumas pausas curtas entre grandes e decisivas batalhas. Mas a realidade era mesmo muito diferente disso. No caso dos aliados ocidentais, que seguiam os métodos americanos e britânicos, o período de formação de um soldado raso costumava oscilar entre os 5 e os 8 meses, dependendo do período da guerra e da urgência em formar novas unidades. Esse período de formação era autenticamente frenético, pois o seu objetivo era transformar jovens, recém-saídos da puberdade, em máquinas de combate. No auge da guerra, as licenças eram curtas e escassas, com os recrutas se habituando a uma rotina de marchas intermináveis com 30 ou 40 quilos às costas, corridas extenuantes de obstáculos e longas horas em carreiras de tiro e na instrução para o emprego de armas e equipamentos mais específicos e avançados. Mas assim que o treinamento terminava e os soldados eram enviados para o teatro de operações, que no caso dos aliados ocidentais poderia ser a Europa, os desertos no norte da África ou as ilhas e florestas úmidas do Pacífico, a rotina mudava drasticamente, começando logo pela viagem de navio, um trajeto que costumava levar de 1 a 3 semanas, dependendo do destino e da presença de ameaças como submarinos. Período no qual o soldado, habituado a correr, treinar, saltar e a manejar armas, não fazia absolutamente nada. E quando finalmente chegava ao seu destino, o soldado era enviado com a sua unidade para um determinado setor da frente, em viagens que, mais uma vez, poderiam se estender por longos dias. E, finalmente, quando chegavam à retaguarda da linha de frente, salvo em raras exceções, não costumavam ser logo lançados ao combate. Com esses recrutas, ainda não testados em combate, costumando receber missões mais secundárias, como a proteção das linhas de suprimentos, o reforço das linhas em áreas mais calmas e a preparação de defesas, como cavar abrigos e trincheiras. E assim, depois de alguns dias ou semanas, esses soldados finalmente se estreavam em combate. Mas, bem ao contrário do que é retratado nos cinemas, os combates na Segunda Guerra Mundial eram esporádicos. E mesmo no contexto de longas e terríveis batalhas que se prolongaram por muitas semanas ou meses, as unidades na zona efetiva de contato costumavam se alternar de tempos em tempos, em um processo de rotação que visava impedir a fadiga extrema dos soldados. E inclusive os soldados destacados em zonas ativas de combate costumavam passar grande parte do seu tempo simplesmente observando e esperando. Excluindo os soviéticos, que tinham um ritmo de combate completamente diferente, um soldado, pertencente a uma nação dos aliados ocidentais, costumava passar de 90 a 95% do seu período de destacamento na guerra sem fazer praticamente nada, limitando-se a ser enviado de um lado para o outro e a ficar parado e a postos em uma determinada posição à espera de um inimigo que, do outro lado da terra de ninguém, também estava parado e à espera do seu inimigo. As ações realmente decisivas, com blindados e soldados avançando por todos os lados, com os céus cobertos de aviões e bombas caindo, costumavam ser ações muito específicas e pontuais. Isso levanta uma questão muito importante. Nesse tempo todo em que os soldados estavam ali, simplesmente parados e à espera, o que eles faziam? A resposta para quase todos eles era a mesma: fumavam. Como todos sabemos, uma guerra é um evento altamente estressante, com os soldados sabendo perfeitamente que, mesmo em um setor calmo da frente, tudo pode mudar em uma fração de segundo, seja por causa de uma barragem inesperada de fogo de artilharia ou pelo avanço surpresa de todo um batalhão blindado, acompanhado por milhares de soldados inimigos. Portanto, mesmo parados e sem fazer nada, o estresse, a apreensão, o medo era uma constante, com muitos deles recorrendo ao cigarro como uma forma de aliviar o estresse e passar o tempo.
No caso dos Estados Unidos, o cigarro era visto como item tão essencial nas rações dos soldados como a própria comida, com o esforço logístico para garantir a sua distribuição sendo equivalente à preocupação que tinham com a distribuição das munições. Durante a guerra, os Estados Unidos criaram diversos tipos diferentes de rações, como a ração K, composta por café da manhã, almoço e jantar, em um formato compacto e fácil de transportar, feito especificamente para paraquedistas, tripulações de blindados e forças móveis em missões de curta duração. E dentro de cada ração K, além da comida, bolachas, alguma fruta em conserva, balas e chocolates, havia sempre uma pequena embalagem com 4 cigarros que complementavam os pacotes que os soldados habitualmente transportavam. Para os soldados mais na retaguarda, a quantidade de cigarros que cada um tinha direito era, na prática, ilimitado, com os soldados costumando inclusive dar prioridade, na sua bagagem pessoal, ao transporte de cigarros do que de itens como comida e chocolates. Isso porque, além de saciar o vício e de aliviar a tensão e o estresse nos momentos de ócio, o cigarro podia ser uma moeda de troca altamente valiosa durante os períodos de escassez ou durante missões mais longas. Apesar de ser uma prática ilegal e punida com prisão, muitos soldados faziam pequenas fortunas com a venda de cigarros. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos reconheceu que 75% dos seus soldados eram fumadores frequentes, mas fontes extraoficiais elevam esse número para perto de 90%. O cigarro também foi muito empregado como ferramenta de propaganda, com as grandes empresas de cigarros realizando gigantescas campanhas publicitárias ligando o ato de fumar ao patriotismo e à virilidade, com soldados e heróis de guerra sendo frequentemente apresentados em público com um cigarro nas mãos. Toda essa abundância de cigarros para os soldados levou a um forte racionamento em diversos países, fazendo nascer e florescer o contrabando e a contrafeição que elevaram e muito o preço do cigarro em diversas partes do mundo. No lado da Alemanha, os cigarros também eram muito consumidos pelos soldados pelos mesmos motivos, mas devido às condicionantes da guerra, eram geralmente de péssima qualidade. E por isso os alemães, sempre que possível, tentavam obter cigarros ocidentais de soldados aliados mortos ou capturados. Por tudo isso, o cigarro foi peça central, visto mesmo como essencial para o esforço de guerra de todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial.